Nesta noite nós meditaremos na palavra do Senhor sobre a presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus no meio do seu povo. No dia 31, o último dia de 2024, nós trabalhamos aqui na igreja o texto de Isaías 58, aonde há uma promessa de Deus. Essa promessa inicialmente foi dirigida a Israel, mas ela também foi encaminhada para nós. Quando o Senhor diz: o Senhor te guiará continuamente. Já foi lido nessa noite o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas agora nós meditaremos numa outra passagem do Antigo Testamento, no livro de Números, o capítulo 9. Uma experiência que o povo de Deus teve na peregrinação do deserto, na travessia, quando eles deixaram o Egito e estavam se dirigindo a Canaã, a terra prometida. E eu quero então compartilhar neste primeiro domingo de 2025, esta palavra da parte de Deus para o seu coração, para que você não duvide da presença de Deus na sua vida, na sua família e no meio do seu povo, na vida da igreja que ele constituiu. Números, capítulo 9. Números, capítulo 9, a partir do verso 15. E vamos até o versículo 23. Vocês perceberão nesta leitura que repetidas vezes o texto vai... Parece que, mas precisa falar de novo, repetir. Já falou no versículo anterior, mas quando a Bíblia trabalha um aspecto várias vezes, ou uma palavra, ou uma sentença, é porque a palavra de Deus quer nos chamar a atenção para coisas importantes a respeito da presença de Deus no meio do seu povo. Nós leremos na sequência, durante a exposição desse texto, textos de apoio para que nós compreendamos o contexto deste momento na vida de Israel. Vamos ler então, igreja, Números, capítulo 9, dos versos 15 até o final deste capítulo. Leiamos. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. O Senhor que é a nossa esperança, o Senhor que é a razão da nossa vida. Neste primeiro domingo de 2025, aqui está a Tua igreja, parte do Teu rebanho,
espalhado por toda a face da terra. E aprove ao Senhor trazer cada um de nós neste lugar, para juntos te tributarmos honra, glória e louvor. Ó Deus, que o Senhor esteja se agradando do culto que estamos prestando a Ti. Mas agora, ó Pai, nós precisamos ouvir a instrução da Tua palavra. Usa o Teu servo como lhe aprouver. Ilumina-me, Senhor, com o Teu Santo Espírito, mas ilumina também, ó Deus, o Teu povo reunido aqui nessa noite, para que saiamos daqui edificados e glorificando o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A presença de Deus no meio do seu povo. É interessante que nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel, o período em que eles ficaram cativos no Egito, a maneira como Deus levanta Moisés, prepara Moisés por 80 anos para ser um instrumento nas mãos de Deus para tirar aquele povo. Mas na verdade, Moisés era o líder humano. Mas nós sabemos que foi o Senhor com o seu braço forte, com o seu poder, que tirou o povo do Egito. Nós sabemos que tinha sim um líder ali à frente daquele povo, passando por todo aquele deserto. Moisés ainda tinha alguns auxiliares, seu irmão Arão. Moisés tinha até Josué, que estava sendo preparado, forjado para ser o seu sucessor lá na frente. Mas quem estava de verdade guiando o povo pelo deserto era Deus. Quem guia esta igreja há mais de 40 anos, somado o tempo que ela foi congregação, mais o tempo que ela está organizada, e se Deus permitir, já começamos hoje a celebrar os 40 anos dessa igreja. Em setembro, a nossa amada igreja completará 40 anos desde a sua organização eclesiástica. E é Deus quem tem conduzido. Quantos pastores já não passaram por aqui? Mas uma coisa é certa, Deus muitas vezes troca um instrumento, Deus substitui o pastor, mas o supremo pastor continua guiando o seu povo. E tem sido assim nessa igreja e em todas as igrejas do Senhor espalhadas pela face da terra. Agora, uma coisa interessante com relação a Moisés. Moisés deu trabalho para Deus, não deu não, irmãos? Porque Moisés, 40 anos, foi educado para ser um faraó. Ele foi educado com toda a ciência egípcia. Aí teve a experiência lá do homicídio, ele foge, Deus vai desconstruir Moisés quando ele se torna um pastor, quando ele vai cuidar do rebanho do seu sogro, e ele tem a experiência da sarça ardente. Deus o chama, Deus o comissiona, Deus o convoca. Moisés coloca tantas desculpas: não Senhor, eu não sei falar, eles não vão acreditar em mim. Chega uma hora que as desculpas de Moisés se esgotaram, e ele então teve que se render ao Senhor e disse assim: Senhor, chama quem o Senhor quiser, menos eu. Usando uma linguagem dos jovens hoje, eu estou fora. Não conte comigo. Só que aí ele não se deu conta de um detalhe. A Bíblia diz que Deus ficou irado. Acendeu-se a ira do Senhor por isso. Deus não desistiu de Moisés. Deus falou: você tem um irmão que fala bem, ele será o seu porta-voz. Mas vocês vão perceber que depois, quando Arão, nos primeiros momentos, é aquele que fala na presença de Faraó, ele é vamos assim dizer, aquele que fala na hora do pronunciamento, né? Como se fosse lá o presidente dos Estados Unidos, que vem alguém e fala em seu nome. Mas depois Moisés foi fortalecido, e daqui a pouco Moisés estava falando. Porque Moisés foi educado para comparecer perante a corte. Ele tinha todas as qualificações. Então, às vezes, a gente dá desculpa para servir a Deus, e Deus não desiste de nós. Se Ele tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir. Mas Moisés, quando já estava à frente do povo, em dado momento ali, o povo acampado ao pé do Monte Sinai, e eu te convido agora a ler isso comigo no Êxodo capítulo 33, Moisés, ele teve que falar: Senhor, eu quero ter certeza de que o Senhor estará conosco. Se não, usando outra linguagem do nosso tempo, eu não arredo o pé daqui. Eu não vou sair desse lugar se o Senhor não garantir a sua presença na minha vida e na vida deste povo. Olha o que está escrito aí no livro do Êxodo, no capítulo 33, versículo 12. Vamos ler juntos até o versículo 16. Quando você lê a palavra de Deus em voz alta, você já está memorizando e aprendendo, porque a parte mais importante da pregação, como eu gosto sempre de dizer, é a leitura da palavra. É ela que é inspirada, é ela que é viva e eficaz, é ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste,
Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? É claro, irmãos, que quando Moisés faz essa oração diante do Senhor, há muitas implicações na história, porque vai chegar um momento em que Deus dirá assim: eu não posso andar no meio do meu povo. Por que Deus não pode andar no meio do seu povo, naquele contexto, de tanta murmuração, de tanta reclamação por parte do povo? Porque Deus é santo. E ele começou a ver pecado no arraial de Deus, e Deus é santo. E ele disse: eu não posso mais andar. Mas é interessante esta palavra de Moisés: Senhor, não nos faça subir deste lugar, se o Senhor não for conosco. Nós estamos começando um novo ano. É como se você, se não fez essa oração lá no dia 1º de janeiro, está em tempo ainda. Hoje é dia 5, poucos dias do novo ano. Você pode falar assim: Senhor, eu não conseguirei atravessar este ano chamado 2025 se o Senhor não for comigo. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu amparo, eu preciso do teu cuidado, eu preciso da tua provisão. Senhor, não me faça sair deste lugar se eu não tiver plena certeza que o teu servo, que a tua serva achou graça diante dos teus olhos e que o Senhor vai comigo. Como nós cantamos nessa noite, um hino também baseado no Salmo 23. Pelos bosques e campinas pastoreia o bom Jesus. E ele diz o quê? Vai comigo o bom pastor. Você tem essa certeza da presença de Deus na sua vida, na sua caminhada. E Deus está só renovando aquilo que Ele já falou certamente com você em outro momento. Mas voltando lá no texto de Números, daqui a pouco a gente voltará aqui em Êxodo. Em Números, então, nós temos, de forma até didática, a figura da nuvem. Mas antes de qualquer coisa, eu já preciso dizer algo aqui. Deus não é a nuvem. Deus é Deus. Assim como quando Deus mandou construir o tabernáculo, quando Deus mandou edificar o altar, essas coisas apontavam para Ele, mas não eram Ele. Senão a gente corre um risco de cair num erro que Ele mesmo pediu para a gente não cometer. Qual era? Construir imagens referentes para representar Deus. Deus é Espírito. Nós não devemos representar Deus em hipótese alguma, mas às vezes o Senhor, na sua vontade soberana, Ele utiliza alguns meios para nos ensinar. E aqui, pedagogicamente, a nuvem fará esse papel. Porque a palavra de Deus nos informa que a nuvem, ela pairava sobre o tabernáculo. Isso começou, sabe aonde? No dia da dedicação do tabernáculo. No dia da dedicação do tabernáculo, conforme está lá em Êxodo capítulo 40, a glória do Senhor tomou conta do tabernáculo. Moisés não conseguiu entrar no tabernáculo. A Shekinah de Deus envolveu aquela tenda, porque aquilo para o povo tinha um sentido. Deus está aqui. Nós não cantamos já isso nessa noite? Você crê nisso que você canta, ou esse cântico, por ser tão antigo, a gente canta assim, sem se dar conta? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Eu estou respirando, você está respirando? Se você está sentindo, você não está vendo o ar, mas ele está aqui, porque se o oxigênio acabar aqui, todos nós morreremos. E assim como você tem certeza que você pode fazer aí, puxar agora e vai entrar um bom oxigênio, a nossa cidade é um pouco poluída, é verdade, mas mesmo assim a qualidade do ar está boa aqui. Você está vivo, seu coração está batendo, seu pulmão está cheio de ar. Essa certeza que você tem do ar que você respira, nós temos que ter da presença de Deus. Mas nós já falamos isso aqui e eu vou repetir mais uma vez nessa noite. Ter consciência da presença de Deus no nosso meio traz para nós duas realidades. Uma maravilhosa, reconfortante. Ai, que bom saber que Deus está aqui. Que Deus é o meu pastor, que Deus me guia, que Deus me consola, que Deus me ensina.
Mas a outra parte dessa realidade da presença de Deus no nosso meio é desesperadora. Deus está aqui. E Ele é santo. Tem consciência disso? Que nesta noite, mais uma vez, pela mediação do Filho, nós temos livre acesso à presença de um Deus que é santo, puro. Por isso que Isaías gritou, ai de mim. Por isso que Daniel caiu no chão. Por isso que João na ilha de Patmos caiu como morto. Por isso que os homens, quando contemplaram um pouquinho da glória, da manifestação de Deus, daquilo vislumbre que Deus deu, eles não poderiam permanecer em pé, porque eles estavam diante do Eterno, diante do Altíssimo, diante do Todo-Poderoso. Ter consciência da presença de Deus, então, traz para nós alívio, alegria, paz, mas deve trazer para nós também espanto, alerta. Eu não estou na presença de um homem, não estou na presença de qualquer entidade. Eu estou na presença do Senhor dos Senhores, do Deus da aliança, do Deus do pacto, o Deus criador de todas as coisas. Então o povo está lá no deserto. E agora vem essa ideia de que o povo tem que obedecer uma nuvem. Porque a nuvem, então, agora, sendo um instrumento de Deus, ela vai didaticamente ensinar o povo. Primeira lição que a gente aprende nessa noite. Quando o povo viu aquele fenômeno acontecendo, da nuvem descendo e cobrindo o tabernáculo, a glória de Deus se manifestando naquele lugar, o povo não teve dúvidas de uma coisa: Deus está aqui. Deus está aqui. É a prova cabal disso, naquele contexto. É porque nós não vivemos naquela época, nós não saímos do Egito, nós não andávamos pelo deserto, tendo que montar e desmontar acampamento, a montar e desmontar a tenda. Você mora na sua casa está prontinha lá, não importa se ela é uma casa grande ou pequena, mas a casa está lá. Agora esse povo não, meio nômade, não tinha lugar fixo. E a palavra de Deus diz que agora, com o tabernáculo, que Deus tinha dado todas as medidas para Moisés lá no Monte Sinai, Deus agora enche alguns homens do Espírito Santo para que eles possam construir cada parte do tabernáculo como Deus determinou. O tabernáculo está sendo dedicado. A glória de Deus se manifesta através daquela nuvem que pairava sobre a tenda do testemunho, sobre o tabernáculo. Deus está no meio do seu povo. Essa nuvem então ensinou para aquele povo que a presença de Deus ali era real. Deus levanta Moisés? Levantou Moisés. Moisés é o líder humano. Mas quem é que está conduzindo aquele povo até Canaã? Deus. E vocês sabem, por causa da murmuração, por causa do pecado, por causa da rebeldia, que Deus fará esse povo andar pelo deserto por quanto tempo? 40 anos. Mas era tudo isso mesmo que precisaria para chegar até Canaã? Não. Essa travessia duraria meses, talvez. Mas durou 40 anos, porque tenta imaginar a cena, né? Quando o povo vai enviar, o Moisés, orientado por Deus, manda os espias vão trazer o relatório, 10 estão um relatório pessimista, 2 apenas, Josué e Calebe, vão trazer um relatório otimista, trazem os frutos da terra que mana leite e mel. Eles estão ali na beira, na região de Cades Barneia, eles estão próximos ali já para atravessar o Jordão. Aí Deus diz: vocês não vão entrar. Agora vocês vão ficar andando aqui pelo deserto. Até essa geração toda morrer no deserto, e os filhos de vocês entrarão lá. Nem Moisés entrou. Só Josué e Calebe que saíram do Egito. Porque Deus é santo, irmãos. Deus não é uma pessoa... Deus é como algumas pessoas brincam, não nós, mas algumas pessoas aí fora, se dirigindo ao nosso Deus, ao nosso Altíssimo, de forma assim, usando palavras feias ou palavras tão frívolas. Não, nós sabemos da presença de quem nós temos. Você não precisa ter medo de Deus no sentido, ele é terrível. Não, não é isso. O temor significa reconhecimento, saber quem Ele é, e que você, como adorador, se rende aos seus pés. Deus estava lá, presente no meio do seu povo. Mas aquela nuvem também tinha uma outra finalidade. Porque o que a palavra de Deus diz para nós é que repetidas vezes nós lemos aqui: quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, o que o povo fazia mesmo? Acampava. E por várias vezes o texto diz, por isso poderia durar assim, podia durar horas, poderia durar dias, poderia durar semanas, poderia durar meses e até anos. Agora vamos nos transportar para essa história.
A gente que não reclama, porque esse negócio de reclamar é coisa só do povo de Israel, certo? Aqui nessa igreja não tem ninguém que reclama. Nós somos um povo da gratidão, a gente não murmura por nada. Você não reclama da fila, você não reclama do trânsito, você não reclama de nada. Você é uma bênção, meu irmão. Ninguém aqui reclama. Mas vamos para lá. Você acabou de peregrinar um período lá no deserto, montou a tenda. Está descansando, de repente alguém grita, a nuvem se ergueu. Mas gente, nós acabamos de chegar. Eu estou com o pé até cansado. Oh Deus, pega leve aí, Senhor. Recolham as coisas, armem acampamento, vamos marchar, porque a nuvem se ergueu. De repente a nuvem pairava, e aí às vezes, hoje parece que vai ficar uma semana aqui parado. Mas muita coisa acontecia nesse tempo que o povo ficava ali. De repente a nuvem se erguia. E outra, não tinha período, tá? De noite não, Senhor, de noite é mais difícil. Mas Deus resolveu esse problema. Porque essa nuvem, à noite, ela tinha uma outra forma. Ela tinha aparência de fogo. Isso servia para quê? Para mostrar o caminho, para iluminar. Então a segunda lição que a gente aprende aqui é que a nuvem, que não é Deus, mas usada como instrumento nas mãos de Deus, ela estava confirmando, Deus está entre nós. Olha a glória de Deus ali manifestada sobre o tabernáculo. E Deus é quem nos guia, Deus é quem nos conduz. A nuvem se erguia, o povo marchava. Então o texto não diz isso, mas eu posso informar. A nuvem meio que dava a direção, porque a nuvem mesmo que foi meio para o lado leste, a nuvem foi meio para o lado oeste. Então vamos seguir para onde a nuvem está indo. Porque é Deus quem nos guia. O que vai acontecer em 2025 na sua vida? Ah, pastor, eu não sei. Tem cada previsão absurda aí, né? Mas eu sei de uma coisa que você também já sabe. Aconteça o que acontecer com você em 2025, Deus estará com você. Para te guiar, para te conduzir. Eu gosto de alguns versos que temos na Bíblia, para alguns irmãos aqui eu já compartilhei no aconselhamento pastoral. Momentos que você precisa tomar uma decisão e que você não sabe para que direção ir, não sabe se vai, se fica. A palavra de Deus diz no Salmo 25, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Você teme ao Senhor? Então não tenha medo do futuro, porque Deus vai te guiar, como te guiou até agora. E o Salmo 143, quando fala aquele versículo maravilhoso, diz assim, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, mostra-me o caminho por onde eu devo andar. Eu não sei escolher, eu escolho errado. Você erra também nas suas escolhas. Nós podemos planejar, o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final tem que ser dele. É ele quem diz, esse é o caminho que eu escolhi, esse é o caminho que eu tracei para você me glorificar. E nós temos lá no Salmo 32, o verso 8, como que Deus dizendo a Davi e a nós também, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Então aqui nós estamos vendo o quê? Que a presença de Deus é real no meio do seu povo. A nuvem envolveu o tabernáculo, a glória de Deus se manifestou, mas quando aquela nuvem se erguia, o povo tinha que marchar. Quando aquela nuvem pairava, o povo tinha que acampar. Era Deus que estava dirigindo. Nós cantaremos daqui a pouco um hino que fala isso, que Deus é quem dirige o nosso destino. Nós não gostamos muito de usar essa frase porque ela ganhou um outro sentido aí na sociedade. Não, eu sei que o meu destino já está traçado. Eu também não gosto muito de usar essa frase. Eu prefiro ir para a Bíblia, né? Falar assim, todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. O que você precisa fazer nesse novo ano é pedir para o Senhor continuar te ensinando a contar os dias que Ele te deu. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, a presença de Deus está ali. A nuvem também, didaticamente, pedagogicamente, está mostrando para o povo. Quando Deus quer que a gente marche, a gente tem que marchar. Quando Deus fala que é para a gente descansar, nós temos que descansar. Mas em terceiro lugar, aquela nuvem que era um instrumento nas mãos de Deus, era uma maneira também de testar a obediência do povo. Porque várias vezes, olhem comigo lá no texto, Números 9. Vamos olhar, e essas palavras se repetiram várias vezes. Eu vou começar a partir do versículo 19. Finalzinho do versículo 19 dizia assim,
E os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor. Aí você vai continuar a leitura, chega lá no final do verso 20 e diz: segundo a ordem do Senhor, partiam. Lá no final do 19 eu vou ler para fazer o sentido. No final do 19 diz assim: os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Aí chega no final do versículo 20 e diz: segundo a ordem do Senhor, partiam. E isso vai até o final. Segundo o mandado do Senhor, Deus falava, é para ficar aqui. Segundo o mandato do Senhor, era para marchar. Ou seja, a presença de Deus através dessa nuvem, representando didaticamente que Deus está no meio do seu povo, era para ensinar o povo uma questão muito importante que nós precisamos aprender: obediência. Parece até estranho num culto como nós estamos fazendo nessa noite dizer isso, mas é a mais pura realidade. Deus está mais interessado na sua obediência à sua palavra do que do culto que você oferece para Ele. Sabia disso? O culto que nós estamos oferecendo nessa noite, se ele não for seguido de obediência, ele não tem valor. É por isso que Deus disse lá para Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o propósito lá de Saul, quando ele poupou o rei, poupou o melhor do gado para a destruição, e criou aquela ideia: vamos fazer o culto da vitória, o culto da celebração, vamos oferecer o holocausto ao Senhor, mas Deus não mandou destruir tudo. Então às vezes nós caímos nessa cilada. Nós não estamos vivendo por modo digno do Evangelho, nós não somos filhos obedientes. Foi lido nessa noite o Salmo 81. O Salmo 81, ele começa falando para nós cantarmos, para nós celebrarmos, para nós tocarmos instrumentos de cordas, para nós tocarmos saltério, para nós tocarmos a harpa, e Deus vai falando lindamente, mas de repente Deus fala assim: ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo... Parece que Deus está assim, suspirando, sabe? Usando uma linguagem humana, é claro. Ah, se ele me escutasse. Eu estou falando todo dia, na minha palavra com ele, eu estou mostrando o caminho que ele deve escolher para andar, e ele não está me ouvindo. E o que acontece comigo e com você quando a gente não escuta a voz de Deus? A gente quebra a cara. A gente erra o alvo. A gente desobedece a Deus. Então, irmãos, esta nuvem que está sendo usada por Deus ali para mostrar a presença real de Deus no meio do seu povo, a direção que o povo deve tomar, ela também está testando o povo na sua obediência. É agora que eu vou fazer uma dinâmica com você. Nós temos um problema sério, e não é a primeira vez que eu falo isso aqui, e por aí eu tenho falado muitas vezes já. Nós somos muito engraçados em relação à ordem de Deus. Tem hora que Deus fala assim: marcha. Aí o que a gente faz? Não quero, daqui ninguém me tira. Aí Deus fala: agora é para descansar. Aí a gente quer marchar. Nós trocamos tudo, irmãos. Tem horas que Deus vai falar assim para o seu povo: parem, porque essa peleja não é vossa, é minha. Mas vai ter horas que Deus vai dizer: agora é para marchar, agora é para encarar o inimigo. E Israel experimentou isso ao longo dessa peregrinação. Teve momentos em que o povo, mesmo sem ter um exército constituído, tiveram que às pressas montar um exército, cuidados lá por Josué no campo de batalha, Moisés, Arão e Hur no monte, Moisés com as mãos estendidas, e o povo lutando contra o povo de Amaleque. Mas teve momentos em que, quando Israel chegou no acampamento do vizinho, dos inimigos, melhor dizendo, todos já estavam mortos, porque o Senhor já tinha pelejado. A questão é: quando é que eu tenho que parar e quando é que eu tenho que marchar? Nós erramos muito nisso, eu erro muito nisso. Tem hora que Deus fala assim: Gilberto, você está querendo levar a igreja nas costas, você está querendo fazer tudo sozinho, você esqueceu de uma coisa: eu sou o dono da igreja. Você é meu servo, eu coloquei você aí para você me glorificar, não para você carregar tudo sozinho. Mas também pode acontecer o contrário. Tem hora que Deus fala: agora você tem que ir, entra no time, entra no campo, marca um gol, porque eu estou mandando você praticar. E aí a gente faz o quê? Não, eu não vou, estou cansado. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E esse texto é rico em dizer isso. Pelo mandado do Senhor eles não partiam, e pelo mandado do Senhor eles partiam. Você age como? Quando Deus fala para você assim: pare, a peleja não é vossa, contemple o que eu farei, você para? Ou nós queremos dar uma ajudinha para Deus?
O que vocês acham? Deus precisa da nossa ajuda? Aquela ideia bem infantil agora, você está falando, Deus, não é por nada não, desculpa incomodar o senhor, mas o senhor não está vendo o quadro todo. Eu estou enxergando uma coisa ali atrás da porta que o senhor não está vendo. Será que Deus não está vendo? Nós podemos fazer a brincadeira aqui do macro e do micro. Uma visão macro do templo aqui. Vocês podem olhar agora o templo e prestar atenção em várias coisas que temos aqui, certo? Mas, o que está debaixo desse copo aqui? Vocês podem enxergar? Mas vocês acham que tem alguma coisa aqui debaixo desse copo? Nem eu estou vendo. Mas Deus vê. Quando a Bíblia diz que Deus nos sonda e nos conhece, Ele vê o macro, Ele vê o micro. Não tem nada que foge ao olhar do nosso Deus. Portanto, eu e você, nesse primeiro domingo de 2025, precisamos descansar nas bênçãos e nas promessas do Senhor, porque Ele está presente no meio do seu povo. Se atravessamos 2024, já estamos em 2025, foi porque a presença de Deus se fez presente na nossa vida. É real, não é algo simbólico. Eu sei que ninguém precisará aqui ir ali fora agora para ver se tem alguma nuvem aqui em cima da igreja. Certamente não terá, pode ter nuvem lá no céu, mas não vai ter nenhuma nuvem aqui, nenhuma coluna de fogo aqui. Mas já foi também louvado a Deus nessa noite com um cântico de que esta igreja tem a presença do Senhor, sim ou não? E o Espírito Santo de Deus está aqui para aplicar essa palavra no nosso coração, para nos convencer do justiça, do juízo e do pecado, para nos fazer lembrar todas as palavras que o Senhor Jesus nos ensinou, para ser o nosso Paráclitos, para ser o nosso Consolador. O Espírito Santo guia as nossas vidas. Por isso que nós até podemos lembrar daquele velho cântico que diz: vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu sentir, o meu falar e o meu agir. É o Espírito Santo de Deus que nos guarda. A terceira pessoa da Trindade. Nós falamos do Pai, falamos do Filho, mas precisamos falar também da ação do Espírito Santo em nós. A igreja do Senhor Jesus não está à deriva, como um barco que soltou-se lá do porto e o barco foi embora e você não sabe para onde aquele barco vai. Nós não somos assim. Nós temos uma direção, nós sabemos que o nosso Deus guia a nossa vida, guia a nossa história e até a volta gloriosa de Jesus será assim. Por isso não duvide. Assim como Deus mostrou para o povo no passado a sua presença real, quando houve a manifestação da sua glória, da Shekinah de Deus, na consagração do tabernáculo. Porque olha uma coisa interessante, foi tudo feito conforme Deus mandou, certo? Mas o que é que tornou aquele tabernáculo relevante? O candelabro estava lá, as cortinas, a separação do santo dos santos dos santos, a arca da aliança estava lá, estava tudo direitinho, não estava? Mas faltava uma coisa. Senão aquele tabernáculo não teria valor. Naquela época, o que é que faltou? A presença de Deus. E o que é que Deus fez? Ele falou, agora eu vou me manifestar. E ele foi e se manifestou, e o tabernáculo então. Houve um período depois que o tabernáculo não teve mais a sua utilidade. Fizeram o templo. E houve um tempo depois que o povo começou a idolatrar o templo. Nós temos um problema sério com isso. A gente gosta demais de um lugar e começa a idolatrar. Deus também tirou o templo, porque o templo agora veio habitar entre nós, tabernacular entre nós. O verbo de Deus se encarnou e andou aqui na terra. Mas aí depois a palavra de Deus diz que ele voltou para o Pai, mas aí ele fez algo lindo. Eu e você somos o templo. A presença de Deus, o culto vai terminar daqui a alguns minutos. Vocês acham que Deus ficará neste lugar? Ele guarda este lugar. Este lugar foi consagrado para o seu serviço, mas você vai para casa com Deus. Você vai dormir e o Senhor, o guarda de Israel, vai te sustentar. Você vai acordar amanhã para trabalhar e o Senhor estará com você e todos os dias de 2025. Porque a presença de Deus é real. E essa história da nuvem é para mostrar isto para nós. Que o Senhor continue dando paz ao nosso coração, nos livrando do desespero, da dúvida,
E eu já disse isso aqui. Do nada, às vezes, a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida é assaltado com medos. Eu sinto medo, gente. Tem dia que do nada uma angústia toma conta do meu coração. Ninguém aqui está isento de passar por isso. Um medo, um pavor, um temor, um receio. O que você tem que fazer? Falar com a sua alma, como foi cantado nessa noite. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Ele é contigo. Ele prometeu conduzir você em todos os momentos da sua vida. O bom pastor nos leva para pastos verdejantes, o bom pastor nos leva para as águas de descanso, e o bom pastor anda conosco no vale da sombra da morte. Por isso, irmãos, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão as nossas vidas todos os dias. Não é uma vez por semana, só no domingo, não. Todos os dias. Mas é muito bom estar aqui, para Deus nos relembrar isso na sua palavra. Mas não duvide da presença de Deus na sua vida, na sua família, no meio do seu povo. Bendito seja o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém?